Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura. A igreja nos apresenta para este que é o primeiro domingo da Quaresma. A segunda leitura de hoje se encontra lá na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 12 até o 19, que diz assim: Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não poderia ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram, como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também, o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação. Mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Claro que Paulo está colocando aqui do lado do outro, a figura de Adão e a figura de Jesus. Pelo pecado de Adão, a morte entrou no mundo. Aqui está toda a dinâmica da teologia do pecado original. Do outro lado está a obediência, a entrega total da figura de Cristo. Enquanto de um lado eu tenho aquele que desobedece, eu tenho aquele que obedece. Enquanto de um lado eu tenho alguém que dialoga com a tentação, eu estou do lado de outro que não dialoga com o mal, mas que vence o mal. De um lado eu estou aquele que é derrotado pelo mal, do outro lado eu estou aquele que vence o mal. Amados irmãos e irmãs, e a ideia de Paulo colocar isso, é justamente para trazer para as pessoas a importância da figura de Cristo, a importância da redenção trazida por ele. Cristo não foi uma figura qualquer. Não foi apenas um homem que falava bonito, apenas um profeta, entre tantos outros profetas. Não foi mais apenas um judeu que passou, fazendo com que algumas pessoas pudessem seguir a ele. Não. Jesus foi muito mais do que isso. Jesus é o próprio Verbo que se encarnou, para onde o pecado até então reinava, agora Jesus passará a reinar. Aonde o pecado mandava, Jesus agora poder vir como aquele que de fato manda, porque ele pode mandar e desmandar, porque ele tem todo o poder, visto que ele é Deus. Paulo quer trazer para nós a importância de olhar agora para o pecado não como a pior coisa do mundo, mesmo sabendo que ele é a pior coisa do mundo, mas olhar o pecado como dizendo assim: nossa, o pecado pode ser grande como for, mas ele não se compara à graça de Deus, à misericórdia de Deus, à salvação proposta pela figura de Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, a Quaresma é tempo para também convertermos a nossa visão para olhar para Cristo como aquele que é o nosso resgatador, como aquele que é o nosso salvador. Muitas pessoas parecem que esqueceram essa dimensão. A nossa soteriologia, que é a área da teologia que estuda a salvação, parece que fica muito fraca. Esquecemos do resgate. Esquecemos que a graça superabunda o mal. Esquecemos que mesmo que o mundo esteja um caos, o amor e a misericórdia ainda reinam, ainda superabundam em tudo. Que nessa Quaresma também, então, possamos, à luz dessa própria segunda leitura, realmente alimentar em nosso coração a certeza de que a graça tudo vence. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos.
aqui do canal. Até mais!